Oiê! Estou participando da maratona Halloween Unidos pela Arte. Hoje eu vou soltar uma aulinha muito divertida e legal para vocês decorarem a sua casa neste Halloween. No vídeo, embaixo eu vou deixar o arroba de todas as professoras que já publicaram suas aulinhas e as que vão publicar ainda, porque as aulas estão desde segunda-feira, certo? Eu espero que vocês gostem, aprendam e se divirtam. Vamos usar nossa querida massa pluma, gente. Olha essa textura maravilhosa, não? Vamos começar, depois de sovados, faz um círculo. E aqui eu usei uma referência, eu imprimi um desenho da internet e estou usando ele como referência. Coloco em cima da massa, com a ajuda de uma esteca, eu faço o contorno em cima dessa massa, tá? Depois que eu fiz o contorno do rosto, eu retiro, ficou a marca. Eu venho com uma agulha e recorto, tá? Eu recorto esse rosto direitinho, tirando as rebarbas, alisando, com a ajuda de pincéis modeladores pequenininhos e os maiores. No caso, esse aqui é o menor. Eu faço o contorno, tá? Todas as partes da roupa, eu vou fazendo da mesma forma que a cabeça. Abri massa preta e fiz o contorno do corpinho, né? Da parte de baixo, faço a mesma coisa, costuro ali, né? Passo a agulha em volta e retiro. E com a ajuda do dedo, né? A gente suaviza as marcações, tá? Aí, de novo, com o pincel modelador, eu faço algumas marcações para não se perder ali da roupa. Continuo com as partes do corpo, agora o peito do Jack, também faço a costurinha da mesma forma. E aí eu vou colocando, monta que nem um quebra-cabeça, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo, qualquer dúvida é só perguntar. Com a ajuda do desenho, eu posiciono em cima, aqui eu fiz um rolinho para fazer o pescoço. E já vou usando a minha querida cola da Tech Bond, colo algumas partes. E aqui eu já tirei, né, coloquei em cima de um EVA para não grudar. E com a massinha eu tô fazendo a gola. Um pedacinho de massa, 2 graminhas, né, não mais que isso. Faço uma coxinha sem ponta, corto para fazer 2 chifrinhos. Com beliscadas você suaviza e faz dessa forma que está na imagem. Aqui com o pincel modelador eu só fiz o olhinho para marcar, depois eu vou pintar. Aqui você pode usar algodão, outro tipo de filtragem, só para colocar a gola. Essa gola são 3 coxinhas alongadas cada lado, tá? Meio achatado. E aí com a colinha branca da Tech Bond você já posiciona aquela carinha com o chifrinho lá no meio da gola, tá? Sempre colocando aqui alguns algodões para ele não baixar. Aqui eu fiz aqui o bracinho dele. Eu simplesmente abri uma massa comprida e dei uma leve achatada, tentando seguir a referência, tá, gente? Importante, se você estiver seguindo uma referência, fazer dessa forma. Aqui, pequenos pedaços de biscuit, né? Muito pequenininho, não tem nem grama. A gente usa com a esteca gravata e a esteca agulha para fazer esses ossinhos, né? Você faz aí minhoquinhas compridas e leve achatadinhas. E posiciona colocando os ossinhos como a referência à manga. Aqui, gente, eu já tinha feito algumas coxinhas alongadas achatadas. Depois de ressecadas, eu tô cortando, que é fácil de cortar. Essa aqui é a massa pluma. Eu fiz aqui a caveirinha. Com a esteca gravata, eu fiz o cortinho embaixo, né, fazer de conta que é os dentes. E depois, com a ajuda da cola instantânea, número 2 da Tech Bond, eu colei. Então, eles estão levemente secos. E aqui com a tinta preta e branca, para fazer, né, um cinza, eu pintei. Essas madeiras de MDF eu já tinha pintado, tá? Aí você vai fazer conforme o tamanho da sua referência. Colei em volta. E agora você pode usar ou canetas, como a posca que eu estou usando, ou pincel. Eu usei os dois, tá? Porque para fazer o contorno do vazado que a gente tinha feito com o pincel modelador, é melhor o pincel, para ele poder entrar a tinta no vão, como eu mostrei ali.
E aí aqui no rostinho fazer conforme a referência. Com a tinta branca, um pincel filete bem aguadinho, não esqueçam de umedecer o pincel antes de utilizar, tá? Para você carregar bem o pincel. Faz as riscas do terno dele. Aqui com o pó corante do Emerson Nogueira, no caso esse é do kit humanizado, eu vou fazer o sombreamento do Jack, né? As partes que eu quero que pareçam mais profundas, né? E aí fica mais iluminado o resto. Todas as partes de biscuit eu faço isso. Aí depois você simplesmente tira, depois de seco, tá? E coloca no MDF. Aqui eu tinha feito uma abóbora com massinha amarela misturada com a massa pluma. Fiz as marcações e agora eu vou pintar com os tons do kit do Emerson Nogueira. A abóbora e a cor café, tá? Para dar aquela profundidade e ficar mais macabra. Depois que eu passei os dois pós, primeiro laranja e depois o café para ficar mais escuro, venho com um cotonete úmido e tiro a parte da boquinha dos olhos. Ficou assim, gente. E aí, gostaram?